Olá, seja bem-vindo ao canal Rick Vic. Hoje eu tô aqui, tô muito feliz que eu vou começar esse quadro novo, onde eu ensino um pouquinho de gramática para as pessoas, um pouquinho do que eu sei, ou um pouquinho do que eu pesquiso. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Já rapidinho assim, a gente vai falar sobre os 4 porquês. E para fazer isso, eu vou exemplificar os porquês com músicas, que daí a pessoa já fica mais engajada, já é mais fácil de assimilar o que eu tô falando, né? Então, sem mais delongas, vamos logo pro quadro. Para facilitar a compreensão dos porquês, eu resolvi separar eles em 2 categorias. Existem os porquês que se escrevem separado ou junto, e existem os porquês que se escrevem com acento e sem acento. Então vamos começar pelos porquês que se escrevem separado. Esse primeiro porquê que eu trago para vocês é o porquê separado e sem acento, e ele geralmente é usado para fazer perguntas ou quando uma pessoa faz alguma indagação. Como nesse primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, é uma música do Paralamas do Sucesso. Diz o que eu tenho de mal, que você não olha pra mim, por trás dessa lente tem um cara legal. Se você analisar esse porquê, ele está no início da frase, e é exatamente para isso que esse porquê é usado, para fazer perguntas ou indagações em início ou no meio de frase, tá certo? Eu trouxe mais um exemplo, que é uma música do Skank. Não sei por que você insiste em demorar. Nesse exemplo você vê que não tem nenhum ponto de interrogação, mesmo assim se usa esse porquê separado e sem acento, porque o personagem da música está se indagando sobre alguma coisa, como ele diz ali no exemplo, não sei por que você insiste em demorar. Então é uma indagação. E também existe outro tipo de porquê separado e sem acento, que não é nem indagação e nem pergunta. Esse é um caso mais específico que eu não achei nenhuma música para falar sobre isso, mas eu trouxe um exemplo que eu mesmo inventei. O exemplo seria: a situação porque passei foi complicada. Nesse tipo de porquê, você não está perguntando nem se indagando de nada, mas é um tipo de porquê que você pode substituir pela palavra pela qual, pelas quais ou pelos quais. Por exemplo, a situação porque passei foi complicada. Eu poderia facilmente dizer: a situação pela qual passei foi complicada, tá certo? Então vamos seguir para o próximo porquê. Agora a gente vai para o porquê separado e com acento. Esse porquê recebe a mesma regra do outro porquê, que é quando você faz uma pergunta ou se indaga sobre alguma coisa, mas a peculiaridade dele é que ele vai no final de frases. Então vamos ver um exemplo agora. Como você pode ver nesse exemplo do Sandy Júnior, a pessoa está se perguntando, nesse caso se indagando sobre alguma coisa, tem um ponto de interrogação, poderia não ter, mas não tem problema. E esse porquê recebeu o acento porque ele foi no final da frase, só uma vida não basta, vírgula, porquê. É a única peculiaridade desse porquê com acento. Agora vamos para os porquês, então agora a gente vai para os porquês que se escrevem juntos. Vamos começar pelo porquê junto e sem acento. Esse porquê é usado para dar respostas para perguntas ou para dar algum tipo de explicação. Por isso hoje estou tão triste, porque querer estar tão longe de poder. Viu? É muito simples, como você viu na canção, a pessoa está dando algum tipo de explicação para aquela situação que ele mesmo estabeleceu. Olha só. Por isso hoje estou tão triste, porque querer está tão longe de poder, e quem eu quero está tão longe de mim. Então ele está explicando por que ele está triste, mas poderia ser para uma resposta. Por que você está triste? Eu estou triste porque blá blá blá. Então eu estou respondendo uma pergunta, tá certo? E agora o último porquê, que ele é onde o pessoal mais tem dificuldade, é o porquê que se escreve junto e com acento. Qual é o uso dele? Esse porquê, ele geralmente vem acompanhado de um artigo. Um artigo pode ser um artigo definido. O artigo definido é um artigo que você usa antes de uma palavra para definir alguém ou alguma coisa. Por exemplo, o churrasqueiro, a padaria, a garota ou o menino. Esse o e esse a, ou pode ser no plural, os as que vem antes, é um artigo definido. Mas esse porquê também pode ser precedido de um artigo indefinido, como uma, uns, umas. Por exemplo, um garoto, um cachorro, tá quando agora? Uma padaria, que é quando você não sabe direito o que é, mas você tem que usar um artigo mesmo assim. Então vamos usar esse exemplo, é de uma música um pouco desconhecida, mas foi o que eu achei melhor para exemplificar para vocês. Me diz o porquê, tudo que eu quero é saber o porquê. Todo esse tempo, todos os momentos juntos, você quer mesmo esquecer? Me diz o porquê. Nesse porquê ele está pedindo motivo, e é justamente o que esse porquê substitui. O porquê junto e com acento, ele substitui as palavras razão ou motivo. Você poderia muito bem nessa frase falar assim:
Me diz uma razão ou me diga um motivo. Tudo que eu quero é saber o motivo. E é simples, esse porquê só substitui a palavra razão e motivo e é sempre precedido de um artigo definido ou indefinido, como eu falei pra vocês. Simples, né? Então, só pra recapitular, o porquê separado e sem acento ele é usado no início de perguntas ou no meio da frase, tanto para perguntas quanto indagações. O porquê separado e com acento ele é usado no final de indagações ou perguntas. O porquê junto e sem acento ele é usado para dar explicação ou para responder perguntas. E o porquê junto com acento ele é usado para substituir a palavra razão ou motivo. Espero que tenha ficado claro, esse foi o primeiro quadro que eu fiz acerca de gramática e eu queria deixar o mais simples possível, sem trazer aquelas nomenclaturas da norma culta, para não dificultar muito. Não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais, na verdade não se inscreve, você me segue lá. E se inscreve no canal, deixa o like que ajuda pra caramba, meu Deus, você não tem nem noção de quanto ajuda. E é isso, espero você no próximo quadro ou no próximo vídeo, que esse canal não tem só vídeo sobre gramática, tá bom? Então, um beijo, espero que tenha valido a pena. Tchau!